Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Renan, técnico de aplicações aqui na CADWorks. Estou hoje aqui junto com o Thales também. E aí, pessoal, beleza? E hoje nós estaremos contando um pouco aí das novidades que nós teremos aí para a nova versão 2019, que inclusive já está lançado, né, no Service Pack 0. Então vocês já podem estar utilizando. Bom, então vamos oficialmente começar. Lançamento do SolidWorks 2019, uma versão que a gente está esperando muito, né, principalmente em termos de desempenho, inovação, que é o que a gente vai estar mostrando para vocês aí nos próximos minutos. O SolidWorks dividiu as novidades que nós vamos ter agora para a versão 2019 em 4 pilares importantes, okay? Que é a questão de performance, atenção aos detalhes, que o Thales vai falar um pouco, alguns ambientes novos que nós temos no SolidWorks. Não vou dar nenhum spoiler, né, Thales? Por favor, senão não vai ter graça. A parte de ecossistema, onde a gente vai entrar em termos de outros produtos, como o SolidWorks PDM ou coisa do tipo. E a questão de inovação também, a gente vai entrar muito em méritos de realidade virtual, né, realidade aumentada, o Thales vai comentar, enfim, também não vou dar nenhum spoiler aqui, vou adiantando muita coisa, né? Mas... basicamente são esses 4 pilares que a gente vai trabalhar hoje nessas novidades, ok? E espero muito que vocês gostem, porque realmente é uma versão muito diferente das outras que a gente vai estar vendo agora. Começando com a questão de performance, né? Basicamente, ano após ano, o SolidWorks ele vem investindo bastante em inovação. São cada vez mais recursos que são criados que visam deixar o SolidWorks até exclusivo em alguns workflows, né? Vocês sabem muito bem disso. E só que outro princípio da SolidWorks é melhorar aquilo que já está pronto, né? Atingir realmente aquilo que vocês já possuem, que vocês já mexem, que faz parte do dia a dia de vocês. E a gente pode dizer que os criadores, os desenvolvedores do SolidWorks, eles acertaram em cheio para essa nova versão, a composição química do SolidWorks, vamos dizer assim. Eles acertaram. Toda a parte gráfica do SolidWorks ela foi modificada e a gente pode afirmar que o SolidWorks está até 10 vezes mais rápido se for comparado com a versão 2018, ok? Então a gente vai ver bastante isso na medida que a gente for manipular as montagens, né? Principalmente aqueles clientes que possuem grandes montagens. Nós vamos ver se termos de performance do SolidWorks ele é até 10 vezes mais rápido, principalmente em grandes montagens. Quando a gente for manipular, você que faz layout, você que considera a sua montagem uma grande montagem, né, que eventualmente está sentindo um pouco de performance, o que a gente pode falar a respeito disso? Que basicamente uma parte do SolidWorks não foi nem melhorada, melhorada não é a melhor palavra a se dizer, ele foi realmente modificado. Imagina que uma parte foi reescrita do SolidWorks e com isso deixou ele mais rápido, o mais importante de tudo, sem muita necessidade de alteração por parte do usuário, criar versões simplificadas de montagem. Teoricamente isso acabou, basta você ter uma placa de vídeo homologada pela SolidWorks, que na verdade já era o que ela pedia, então isso aí, essa parte não é nem novidade para ninguém, né? Você tem que ter o computador dentro dos pré-requisitos, e se você tiver, você imediatamente vai sentir uma grande diferença no performance, e eu vou mostrar como vai funcionar agora, tá? Bom, a gente tem esse telescópio, que é uma montagem de aproximadamente 15 mil peças, onde eu estou mostrando para vocês ele no SolidWorks 2018. O que acontece? Na manipulação desse telescópio, até que se você habilita o modo de grande montagem, ele tem uma manipulação relativamente rápida, mas ele ainda trava um pouquinho. Eles são feitas representações simplificadas da geometria, as peças ficam meio quadradonas e coisas do tipo. É uma fórmula que o SolidWorks tinha para tentar deixar a manipulação mais leve, né? Agora, quando você desabilitava o modo de grande montagem, né, Thales, aí que o negócio realmente piorava e ficava com delay, travava um pouco na manipulação, quando você ampliava o zoom e tudo mais. Agora vocês estão vendo a abertura dessa mesma montagem no SolidWorks 2019. Lembrando que pode ter um pouquinho de delay no vídeo e que vocês possam não perceber tanto a diferença assim. Mas qual é a grande mensagem que eu quero passar para vocês? Que, como eu disse, o software foi reescrito, uma parte dele foi reescrita, a forma que ele processa as informações gráficas foi modificada. E aí você vai ter um apelo visual muito maior com essa nova versão.
Basicamente, quando você girar a peça, quando você ampliar zoom, diminuir zoom, utilizar aquele recurso lá, o pan, né, para movimentar a montagem ao longo de uma janela, o que vai acontecer? Ela não vai ficar mais quadradona, as aparências não serão mais removidas, ele vai manter o apelo visual na peça, ou seja, vai mostrar fielmente aquilo que ela é, independente da atividade que você esteja fazendo, seja uma manipulação, alguma edição ou coisa do tipo. Ele efetivamente está mais rápido. E o mais importante de tudo é que, como eu falei, não vai exigir nenhum tipo de modificação por parte do seu usuário. Você não vai precisar fazer nada, né? Eu quero deixar minha montagem mais rápida, só que eu tenho que criar alguma versão simplificada. Não, nada disso, esquece. Você vai utilizar ela fielmente. Do jeito que ela está hoje, você vai abrir no SolidWorks 2019 e ela vai estar até 10 vezes mais rápida, mantendo o apelo visual, o que é uma coisa muito importante e muito valiosa para nós. Ok? Bom, esse mesmo princípio vale para o SolidWorks e Drawings, que vocês podem estar vendo ele na tela, estou acompanhando aqui do lado também, esperando ela aparecer. Mas enfim, se você já utilizou o eDrawings, que é aquele visualizador gratuito de arquivos do SolidWorks que nós temos, e eventualmente sentiu alguma perda de desempenho, vamos dizer assim, se você viu que ele estava muito lento ou coisa do tipo, deem uma chance mais uma vez a ele, porque esse mesmo benefício que nós vamos ter para o SolidWorks, ela vai valer para o eDrawings. Essa mesma parte que foi modificada no SolidWorks mudou também no eDrawings, tá? Então, também para a montagem ser muito mais rápida, como obviamente a gente espera, né? Porque o que eu falei no começo, que o software seja cada vez melhor, que seja cada vez mais refinado ou coisa do tipo, ok? Deixei as informações aqui do eDrawings também para falar algumas coisas importantes. Não sei se vocês sabiam, mas o eDrawings ele possui duas versões, uma professional, entre aspas, paga, e uma outra gratuita, aquela que você vai no Google e faz download. Mas existiam algumas diferenças entre elas, obviamente, né? Alguns recursos, como por exemplo, tirar medida, fazer vista de seção, o que mais, Thales? Anotações, né? Fazer anotações dentro do eDrawings ou coisa do tipo, isso é uma versão, é uma capacidade que no eDrawings Pro, que é aquele que já vem com o SolidWorks, entre aspas, a versão paga, que como eu havia falado, é aquela que te dava esse benefício. A partir do SolidWorks 2019, o que eu quero que vocês entendam é que, basicamente, essas capacidades elas caíram para o eDrawings Free, ou seja, aquela pessoa, aquele cliente, interno ou externo, que seja, que fizeram o download do eDrawings e fizeram o download e instalação do eDrawings e, eventualmente, mexer com os arquivos dentro desse software, eles vão ter as mesmas capacidades que até 2018 quem tinha era só aquela versão que vinha junto instalada com o SolidWorks Professional ou Premium, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Mas a versão paga ainda ela existe. E aí as novidades ficam por conta dela, né? Quais são as novidades? Que essas sim, só farão parte dessa versão paga. É basicamente a questão da realidade virtual, que é aquela que usa óculos, que como eu falei, o Thales vai estar explicando um pouco mais para frente, lá no final da apresentação. É uma capacidade que está no eDrawings Pro e é uma novidade. E a questão de salvar como HTML. Né? Basicamente, se você quer disponibilizar o seu projeto que está modelado em SolidWorks, e embutir ele num site, ou até mesmo fazer com que o seu público-alvo veja esse projeto no próprio web do celular dele, ele vai poder fazendo isso exportando esses dados diretamente do eDrawings, né? E basicamente é uma coisa muito importante, porque ele vai gerar um HTML de uma forma muito simplificada, que é só você jogar na mão do desenvolvedor lá do seu site, o HTML leve, inclusive leve, né? Eu acho que se a gente está falando de performance, o mais importante é isso. Ele vai saber muito bem mexer com essas informações. E aí imagina só, o pessoal, o seu público-alvo entrar no seu site, visitar o seu site, eventualmente ir lá na aba de produtos e navegar na sua peça, conseguir girar ela, conseguir ampliar zoom, fazer vistas explodidas ou coisas do tipo. E isso, mais uma vez, de uma forma muito mais leve, uma forma muito mais robusta. Ok? Essas são as informações do eDrawings que eu queria compartilhar com vocês. Bom, um outro ponto, revisão de grande projeto. Quando você tinha uma grande montagem e você queria eventualmente só abrir essa grande montagem
para mostrar para o seu chefe, para mostrar para o seu cliente, ou tirar alguma medição para discutir alguma alteração no projeto, ou coisa do tipo. Às vezes você até deixava de fazer essa atividade pelo fato de, cara, se eu clicar em abrir aqui, ele vai demorar bastante e eu posso perder muito tempo com isso, né? Era uma coisa que, principalmente se você estivesse abrindo da rede, uma coisa que a gente tinha ou bastante feedback do lado negativo, vamos dizer assim. Bom, como eu falei, para manipulação agora, né, a parte do SolidWorks foi reescrito, ele está cada vez mais rápido, só que você também tinha a revisão de grande projeto. Isso daí não é uma versão de 2019, é uma versão lá do SolidWorks 2012, que ele basicamente abria a montagem com um pouquinho de informação carregado lá na memória, certo? Na memória do processador, coisa do tipo. E você conseguiria, assim, ter uma performance muito maior na hora de você mexer a peça, tirar medições, criar vistas de seções, fazer atividades de manipulação da montagem, visualização da montagem, melhor dizendo, né? Esse mesmo revisão de projeto que já tinha desde o SolidWorks 2012, basicamente, o que acontece com a nova versão, com o SolidWorks 2019? Foram inseridas funções de edição da montagem. Isso mesmo. Então, assim, se você abrir uma montagem agora em revisão de grande projeto, eu não sei se vocês já utilizaram, vocês podem dar o feedback aí no chat. Mais leve, né? É muito mais leve, que se vocês já usaram ou se vocês nem sabiam que existiam assim, para a gente poder compartilhar no final mais informações sobre ele. Agora você pode fazer edições. Quais edições? Basicamente as que faz parte do nosso dia a dia. Tirar peça, inserir novas peças, trocar configuração, posicionar, editar posicionamentos, enfim. Aquelas edições que já fazem parte do nosso dia a dia. Então vamos tentar ver aqui como ele vai funcionar. Vou compartilhar um novo vídeo para vocês. Imagina que eu vou abrir uma montagem muito pesada daquele telescópio, uma submontagem daquele telescópio. Vou abrir em revisão de grande projeto e aí simplesmente pelo fato dele carregar pouca informação na memória, a abertura dele já é muito mais rápida, né? E aí com essa abertura muito mais rápida, você pode consequentemente girar ele mais rápido, você pode... como eu falei, extrair, usar a ferramenta de medida, né, tá? Também, né? Ou criar vista de seção, ou ocultar componentes. Vocês devem estar vendo aí no vídeo algumas dessas atividades, né? Basicamente, como eu falei, realizar atividades de visualização e manipulação do projeto. Até então a gente só usava para mostrar para o seu chefe, de alguma maneira rápida, né? Algo muito dinâmico. Chefe, cliente, ou coisa do tipo. Então, como isso é uma coisa que já tinha, desde o SolidWorks 2012, uma forma rápida de abertura da montagem. O que vai ter agora como novidade de 2019, como eu já falei? Basicamente, você vai ter funções de edição na peça, na montagem. Então, você vai carregar mais um pouquinho de informação lá no seu computador, só as básicas necessárias. E a partir disso, você vai conseguir, por exemplo, fazer as modificações como excluir componente. Você vai poder utilizar aquele recurso de inserir componente para adicionar uma nova peça na sua montagem. Você vai, por exemplo, se você adicionou uma nova peça nessa montagem, você vai precisar, obviamente, posicionar essa peça. Você vai poder fazer isso, o recurso de posicionar ele vai estar disponível. Assim como editar aqueles posicionamentos que já existem, né? Eventualmente você quer fazer alguma alteração, ele vai estar lá na árvore de projeto, as de nível superior, importante a gente compartilhar isso, né, Thales? E com isso trocar configurações, enfim, fazer atividades de edição que sem esse recurso você teria que fazer no mínimo em modo de grande projeto. Só que às vezes até o modo de grande projeto não dava um resultado tão bom assim, né? Então basicamente isso daqui vai servir para isso, para que a gente possa fazer edições de uma forma mais rápida, além da sua própria abertura, manipulação, que é coisa que já havia feito antes, né? Essas duas novidades acho que com certeza vão ajudar muito esse ano. É igual a Renan comentou, placa homologada, a trabalhar muito mais rápido, fazer edições muito mais rápido. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode passar para vocês, que em termos de desempenho, o SolidWorks 2019 ele realmente está bom, não por melhorar alguma parte da estrutura do SolidWorks, e sim por modificar. Imagina que sai um jogador de campo e entra outro, né? Vai dar um sistema de jogo diferente ali para o SolidWorks e você vai acabar sentindo esse desempenho, essa melhoria do desempenho de uma forma muito mais instantânea. Okay? Bom, só deixa eu ver como que está. Se tem alguma pergunta ou se tem alguém que está aqui. Pequeno delay
Pois é, pessoal, a gente tem consciência desse delay, porque depende muito da recepção de vocês também, não só da nossa emissão, que também é uma responsabilidade, mas a parte da recepção também, tá? Do download de hoje. Bom, mas vamos seguir o jogo aqui. Só para finalizar essa parte de montagens, de desempenho, na verdade, eu trouxe algumas novidades de montagens, tá? Há 3 destaques, basicamente. A questão de bloquear a rotação dos componentes do toolbox. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que quando a gente coloca um item do toolbox na montagem, ele já coloca o posicionamento de concentricidade sozinho, né? Itens do toolbox, parafusos, né? Porca, arruela e coisas desse tipo. Só que ele ainda girava, apesar dele colocar o posicionamento concêntrico, a peça girava em torno dela mesma, né? E para a gente tirar essa rotação, bloquear essa rotação, no mínimo a gente tinha que editar o posicionamento feito de forma automática pelo SolidWorks. Ou se não, criar um posicionamento novo, né, com os planos ali e tudo mais. A grande questão é que agora no SolidWorks 2019 você vai ter um botão para fazer isso de forma automática. Né? Então imagina que algumas etapas manuais passaram a ser feitas de forma automática, o próprio SolidWorks vai fazer isso por você. Depois, agrupar posicionamento por status. Sabe quando você abre aquela montagem que tem um carnaval de cores lá, né? Tem vermelho, amarelo, cinza, aquelas cores que representam erros, avisos na montagem. Quase ninguém tem esse tipo de coisa. Né? Ah, não, imagina. Erros, principalmente de posicionamento, né? O que vai acontecer agora com o SolidWorks 2019? Basicamente, você vai ter lá um botão direito que vai agrupar os posicionamentos por status. Ou seja, aquilo que está com erro, aqueles posicionamentos que estão com erros vai para uma pasta, aqueles posicionamentos que estão com aviso vai para outra e assim por diante. E a terceira questão que é a melhoria na vista explodida. A vista explodida que na versão passada, que é a que a gente está utilizando, né, 2018, já teve uma super novidade lá, que foi as linhas de exclusão de forma automática, que se juntar a isso que veio em 2018, junto com as que eu vou destacar para vocês em 2019, que basicamente reformularam lá o layout dessa tela, a gente pode mais uma vez afirmar que o SolidWorks está bem simples de fazer a vista explodida como sempre foi, agora está ainda mais fácil. Okay? Vamos tentar visualizar essas modificações, né, esses destaques que eu trouxe para vocês de montagem, abrindo uma montagem que contenha vários erros, né, em breve vai aparecer aí na tela para vocês, e esses erros estão todos em posicionamentos. Então você vai ter lá posicionamento vermelho, posicionamento amarelo, preto, que é o certo, o cinza, que é o suprimido. Enfim, você tem vários estados de posicionamento ali. O que vai acontecer? Você vai clicar com o botão direito ali na pastinha Mates ou posicionamentos, você vai ter um botão que vai agrupar todos esses recursos em pastas de acordo com o status dele. Então assim, ficou vermelho, joga para uma pasta. Ficou amarelo, joga para outra, cinza para outra, preto para outra, enfim. Ele vai organizar para que você, usuário, possa ter um controle um pouquinho maior e a atividade de edição seja um pouquinho mais fácil. Ele vai basicamente ajudar você a se controlar, ali, a se orientar na tentativa, mais uma vez, de você corrigir os posicionamentos que estão com erro de uma forma mais rápida. Tá? Agora fica mais fácil deletar todos os vermelhos, né? Geralmente está com erros, os posicionamentos vermelhos aí, você vai lá e vai excluindo. Então, assim, a atividade de exclusão vai ficar mais fácil. Bom, então, pessoal, basicamente é isso, tá? Aí você vai ter lá essa montagem que tem um monte de item do toolbox. Mais uma vez, parafusos, porcas, arruelas e coisas do tipo. A gente sabe que quando a gente coloca um item desse na montagem, ele pega um posicionamento sozinho, que é um posicionamento concêntrico, mas ele ainda gira. Se você pegar o mouse, clicar na peça e girar, ele vai girar. Para você tirar aquilo, tinha que algumas etapas manuais envolvidas nesse processo. Agora você vai com o botão direito, uma pastinha que você contenha todos os itens do toolbox lá, legal, e você vai pedir para bloquear. É fácil, simples assim, né? Tão simples que tem como você até configurar isso com uma opção automática. Você vai lá em opções e fala assim, a partir de agora bloqueia todas as rotações dos componentes do toolbox automaticamente quando eu colocar um novo item. Então essa é a novidade que a gente queria compartilhar com vocês. Então agora é só arrastar, soltou, está travado. Arrastou, soltou, está posicionado, travado, bonitinho. Né? Fora isso, só para finalizar essa primeira parte de performance, a questão de vista explodida.
O layout do comando, a tela do comando, ela foi basicamente modificada, foi feita uma joga de botões, esse botão vai para lá, para cá, enfim. Mas uma coisa importante, as etapas de explosão, elas vão ficar ordenadas como se fosse uma árvore de projeto. E nessa árvore são recursos. Então, assim, fora da edição do recurso de vista explodida, você vai poder pegar aquela barrinha de reversão que a gente utiliza no ambiente de peças, segurar ela e arrastá-la para a primeira posição, segunda etapa, terceira, quarta e assim por diante. Vai dar para você visualizar um passo a passo dessa vista explodida que você acabou de criar. E visualizando esse passo a passo, é muito simples. Sei lá, vamos supor que você fez uma etapa de explosão que está no terceira posição e você quer jogar ela para a segunda e vice-versa. Você pode jogar ali, brincar de arrastar e soltar, trocando as posições dessas etapas de uma forma bem mais simples, tá? Antes era só excluindo, né? Antes você tinha que refazer etapa, deu errado e coisa do tipo, exatamente. E aí essa mesma função de árvore de projeto, vamos dizer assim, ela funciona dentro da edição do comando. Inclusive você pode até suprimir etapas. Essas 3 etapas eu quero suprimir, ou coisa do tipo, enfim. Tem como você ter um gerenciamento muito melhor dessas etapas. Se você tem uma etapa pronta com 5 componentes e quer adicionar um sexto, você consegue, nessa brincadeira de arrastar e soltar, fazer essa atividade de edição sem que você tenha que refazer a etapa, que é uma coisa muito importante, que te dá uma produtividade muito maior. Né? E aí, para finalizar, não sei se todos sabem, mas é gerada uma animação dessa vista explodida que a gente acabou criando, né? E a gente podia exportar essa vista explodida, essa animação da vista explodida. Antes a gente só conseguia exportar em formato AVI, coisa do tipo, que não é algo tão interessante assim. Então agora, como novidade do SolidWorks 2019, a gente consegue basicamente fazer com que ela seja exportada para outros formatos de vídeo, como por exemplo o MP4. Eu que edito o vídeo é muito melhor, né? Uma tendência no MP4. Deixar um vídeo mais leve, deixar o vídeo com uma qualidade maior. Então vai fazer com que você envie essas informações para o seu cliente de uma forma muito simples. Sempre trabalhando não só a criação do seu produto, mas a explicação dele também, né? Você representar ele de uma forma cada vez mais simples. Esse é um princípio básico que nós temos aqui no SolidWorks. Ok? Bom, pessoal, então basicamente essas são as novidades que eu queria fechar para vocês com base em performance, né? Dando destaque para aquela parte do software que foi reescrita. Vocês vão sentir essa novidade logo de cara, tá? Instalou o SolidWorks, tem uma placa de vídeo homologada, atualizar o driver lá e tudo mais, você vai sentir esse impacto, vai ter esse impacto de uma forma muito natural. Ok? Show de bola. Bom, vou passar aqui agora para o Thales. Bom, deixa eu falar um pouco então sobre a atenção ao detalhe agora. Esse ano a SolidWorks quis ajudar o usuário a se preocupar menos com algumas características e se preocupar mais em inovar, em criar de fato o seu produto de maneira mais dinâmica, né? Bom, para começar a falar sobre a interface do usuário, eu vou começar primeiro falando da interface, né? Desculpa. Eu vou começar primeiro falando sobre a interface, né? Bom, a primeira novidade que eu tenho para falar é em relação aos recentes. Então, quem utilizava o SolidWorks 2018, né? A gente teve a novidade daquela aba que ajudava na aba de bem-vindos, né? E a gente tem uma aba nessa nova janela de bem-vindos que funciona basicamente para os recentes. Então, dentro dos recentes agora, a gente pode ter até 100 arquivos. Então, são até 100 itens que você pode ter armazenado, o que ajuda bastante quando você trabalha em um projeto muito grande, porque agora você pode abrir projeto, tipo, semana passada, estava trabalhando, e agora você pode pegar esse item e achar na lista. E o mais legal disso é que você pode fazer uma pesquisa desses itens. Então vai ficar muito dinâmico trabalhar com essa janela, ainda mais em um projeto muito longo, né? Então ficou muito mais prático. Legal. Outra novidade que a gente vai ter também é a janela de referências. Acho que todo mundo já teve que procurar uma referência, quebrar uma referência. Geralmente você vai lá e quebra tudo. Quando você faz aquela modelagem no contexto, né? Isso. Pega uma peça aproveitando medida ou aresta, enfim. Perfeito. E aí esse tipo de referência que se cria, você precisa estar quebrando, bloqueando. Basicamente a gente tem uma janela nova, tá? Eles fizeram essa janela de referência e tem até um atalho para isso agora também. Então ficou muito mais prático e dinâmico também para esse tipo de alteração. E a última novidade é a ferramenta. Tá? Então a ferramenta medida, agora ela fica disponível sempre, então ela não fecha mais quando eu estou fazendo alguma edição, alguma modificação. Então também é outra novidade
bem legal que vai ajudar bastante. Isso é muito importante. Bom, vou mostrar para vocês então como é que funciona, tá? Então, as janelas de recentes, agora basicamente, ela tem 100 itens armazenados, né? Então, ou seja, você pode ir trabalhando e ao longo do seu projeto, você vai ter armazenado os itens lá, um por um, e você pode simplesmente buscar eles por uma pesquisa. A parte de pesquisa é um filtro que é o que a gente tinha na janela abrir, né, Renan? Isso. E antes você conseguia, na janela abrir, fazer esse tipo de alteração. Basicamente, você pode pesquisar por desenho, montagem, peça, ou até mesmo pelo nome. O que é importante, né? Tem 100 peças lá, saber o que se é montagem, se é peça, se é desenho, enfim. Perfeito. Em vez de procurar entre as 100, ficou muito mais prático, né? Bom, e também, eu vou mostrar para vocês também a parte de referências. Então, a parte de referências externas, igual eu comentei, ela tem um novo atalho. Então, quando você clicar com o botão direito, seja no esboço ou no recurso, naquilo que você quer, tá bloqueando ou quebrando a referência, agora você pode simplesmente clicar nesse item e naquela referência pai e filho, né, tem uma pequena bolinha lá, botão direito, nessa bolinha você pode quebrar ou bloquear essa referência de maneira mais rápida, prática, direto no item que você quer. Então, ficou também, ajuda bastante, em vez de ter que procurar esse item. Tá? A janela de referências também, ela foi recriada. Então, basicamente, a janela de referências agora, ela vai ajudar em como você vai encontrar esse item. Então, ele vai separar por peça, ele vai separar cada peça, quais recursos ou esboços tem tal referência, né? E dentro dessas referências eu posso bloquear, quebrar, então interagir de maneira muito mais prática, para que você possa, de fato, alterar, fazer alterações de maneira mais dinâmica. Então, isso vai ajudar bastante também. Correto? Sim. Eu mesmo ia lá e quebrar tudo. Ficava muito bagunçado as informações, né? Ele falava no contexto só, e agora ele está separando por peça, por recurso, enfim, dá para visualizar melhor e ter um gerenciamento muito maior desses itens que fazem uma explicação para cada uma delas, então ficou muito bom. Legal. A outra novidade também em relação à medida, né? Então acho que todo mundo já teve que ou abrir um painel para poder fazer uma personalização, ou fazer um novo recurso, ou editar uma medida de esboço, né? E você acabava ficando com a janela da medida aberta e você tinha que fechar os comandos para poder tirar uma medida de fato. Ir lá, pegar a ferramenta medida, para daí cancelar a medição, voltar para a cota, por exemplo, né? E aí voltar a editar. É como se fosse um recurso diferente, né? Você usa um por vez só. Agora, basicamente, você pode usar os dois de uma vez só, né? Perfeito. A edição de uma cota e a janela ali de medida do lado ali para te auxiliar a não usar mais papel, né? O papelzinho ali do lado para a colinha a anotação, não precisa né? mais. Está muito mais fácil, está sempre ativo. Não importa o que você está fazendo agora no software, vai estar ativo a ferramenta medida. Bacana? Legal. Bom, outras novidades que eu tenho para vocês também, tá? Modelagem de malha. Então, ano passado, já ia falar ano passado. É costume. Em 2018, eles lançaram uma nova função para que você simplesmente possa pegar um corpo STL, um corpo de malha, abrir no SolidWorks, e a partir desse corpo STL você ter dados de engenharia. Então, ele virava um corpo sólido, mas de malha, né? Essa nova técnica ajudaria muito para quem trabalha com peça escaneada ou itens importados em STL, porque sendo um corpo de malha fechado, ele virava um corpo sólido. E aí você podia subtrair, somar, fazer operações para que você pudesse interagir com esse corpo no SolidWorks, né? Aquela peça escaneada, coisa do tipo. Né? Sim, perfeito. E isso era legal, mas agora esse ano a gente tem um uso aprimorado disso. Então agora, não só abrir, tirar o peso, subtrair ou somar, eu tenho novas ferramentas para você pegar referências desse corpo. O que antes você tinha que fazer no olho, né? Você ia lá, passar por cima, pegar uma curva. Né? Então agora você pode simplesmente capturar essa referência através de planos, tá? E com isso recriar esse item. Bacana? Outra novidade legal desse ano, acho que essa aqui é uma das mais legais, hein? Isso é. A textura 3D, ela é uma novidade onde você vai poder pegar uma imagem, colocar numa face e a partir disso criar um corpo de malha sólido para quantificar isso. Então, basicamente, é quase que mágica. Dá para você criar perfis, formas muito mais complexas, de maneira muito mais rápida e, sem dúvida nenhuma,
leve, né? Mais A leve. partir de uma foto, de uma imagem, ele gera um 3D disso daí, legal. Tá, eu vou estar mostrando também. E a última novidade, essa aqui eu gostei bastante. Também. Isso daí ficou show de bola. Todo mundo que faz fillet no SolidWorks já sentiu a necessidade de uma vez de fazer um fillet parcial. Que no caso é um fillet que não vai do começo ao fim da sua aresta, né? Então você queria fazer só uma determinada região da aresta. Agora esse ano é muito mais fácil. Clica e fala onde você quer que termine e comece na própria aresta. Então vai ficar muito mais rápido. Então vai ficar muito bom essa parte para fillets, tá? Bom, eu vou mostrar primeiro falando então sobre a parte de malha, né? Eu tenho um item de superfície complexa. Imagine que esse item eu tenho na vida real e que eu quero escanear ele para levar para o software e fazer uma inovação, uma alteração de geometria, tá? Bom, uma vez que você trouxe para o software o STL da Scanner, você vai ter um corpo de malha. E como é 2018, né, a novidade é um corpo de malha sólida. Então agora eu consigo uma nova ferramenta, uma nova função, criar planos que vão estar passando pelo meu projeto, meu modelo, né? E a partir delas eu vou ter curvas. Então, se eu tenho curvas no espaço, eu posso simplesmente capturar a melhor intenção de projeto, modificar a posição dessas curvas que eu vou estar criando. Esse esboço, perdão, é um esboço, né? E basicamente se eu tenho esse tipo de informação no software, a gente pode aplicar as funções comuns do SolidWorks, como superfícies, por exemplo. Então, basicamente, estou fazendo uma engenharia reversa. Tá? E eu estou recriando esse item para vários fins, usinagem. O próprio SolidWorks criou o perfil do Loft aí, por exemplo, no caso que ele utilizou. Você não teve que fazer isso daí por cima. Fantástico. Então fica muito mais prático essa parte de edição, né? Com certeza vai ficar bem mais rápido. Bom, outra novidade que eu tenho também em relação à parte de textura 3D. Então imagine só que eu tenho uma empunhadura, que eu vou estar editando ela, né? E essa empunhadura, ela tem vários perfis diferentes. Então eu posso ter um perfil criado na superfície de várias formas, só que isso nem sempre é tão simples de se fazer. Dependendo do perfil, você deixa de fazer e coloca um simples aparência, para ficar o visual do que você queria lá, mas você deixa de fazer pela dificuldade, né? pela repetição de recursos. E ficar pesadão também, né? E pesar muito, pesa bastante no projeto final, na sua montagem final. Bom, esse ano a novidade é que basicamente agora eu posso pegar uma aparência, colocar sobre uma face, ajusta a aparência como for necessário, tá? Você pode posicionar a imagem, deixar ela de uma maneira um pouco mais agradável, né? E a partir dessa imagem ele faz um degradê das cores e você pode basicamente transformar isso no 3D. Você vai ajustar algumas arestas de maneira rápida e prática, como você vai estar criando um modelo de malha sólida 3D. Isso tem peso, claro, né? Tem um peso. Tem a massa dele. Tem a massa dele, então vai ficar muito rápido e prático para você criar esse tipo de item agora. E que, claro, vai possibilitar de você fazer modificações mais interessantes do que isso. Então, se eu tenho uma malha no SolidWorks, é claro que eu posso simplesmente imprimir isso. Então, para criar geometrias muito mais complexas, vai ficar muito mais prático. Tá? Então, você põe uma aparência, é uma imagem, e você quantifica isso, imprime na sua impressora 3D, faz um protótipo, né? E você pode criar itens muito mais complexos no Solid e leves, que acho que é o mais importante. Só fazer um caso bem simples do recartilhado, né? Que todo mundo já fez uma vez na vida, a gente pode ver que realmente tem bastante diferença quanto a isso, e se faz a partir de uma imagem gera 3D. Olha a quantidade de etapas que você acabou reduzindo, né? Antigamente era 6, 5, 7 recursos para fazer um pequeno item. E mais uma vez, fica pesado, né? Dá até para colocar isso aí em performance, né? Perfeito. Bom, a última novidade que eu vou ter também é a parte de fillet. Essa é um sonho. O que acontece? Todo mundo que está fazendo o projeto acaba encontrando interferências e às vezes para dar passagem para um item, você pode simplesmente fazer um fillet ou um chamfer, né? O que acontecia no software é que você pegava uma aresta, né? E essa aresta ela propagava para as demais, ou então, pior, ela nem fazia naquela que queria selecionar, e aquele fillet eu queria ir numa região específica. Então agora você, de maneira rápida, prática, no próprio painel de fillet, você habilita uma nova opção e agora você pode pegar o fim ou o começo e editar como eles vão estar se comportando dentro do seu modelo.
Então essa novidade também vai ajudar bastante na parte de modelagem, na parte de criação, né? Antes superfície, né? Antes era superfície até chegar no resultado. Né? Ou plano pra caramba. Legal. Bom, essas 3 novidades estão para a parte de modelagem, tanto geral quanto de malha, tá? Vão ajudar muito o pessoal a trabalhar com itens importados, a incentivar a inovação, incentivar a criação de itens, porque agora está muito mais próximo escanear a peça e trazer para o software e editar. Trabalhar com ela. Então isso é importantíssimo. Agora tem uma super novidade aí para quem trabalha com estrutura. Bom, acho que todo mundo conhece o ambiente de soldagens, né? Fazer componente estrutural no SolidWorks. O que acontece, né? Dentro do sistema estrutural... Opa, peraí que acho que tem que voltar aqui. Ô, Renato, faz isso comigo, pô. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Pode acontecer esses erros. Bom, então todo mundo sabe que para criar um componente estrutural, uma estrutura, você precisa fazer uma linha. Porque aí você cria um esboço de linhas, né? 3D, então, esboço 3D, um esqueleto de toda a estrutura que você quer. E aí nesse esqueleto você insere os componentes estruturais. Então o ambiente de soldagens para componente estrutural o pessoal já conhece geralmente, né? Acontece agora como novidade que para que você crie um sistema muito complexo, imagina só que eu vou fazer um galpão, por exemplo. Um galpão tem o quê? 3.000 componentes, dependendo do tamanho deles? Nossa, nem ideia, mas deve ser por aí. Aqueles de Porto, né? Gigantescos. Então ele vai ter 3.000 componentes. Então imagina que seriam 3.000 linhas que você ia editar, cotar, referenciar em XY. Então você teria que preparar todos eles para que você pudesse colocar os componentes estruturais. Até mesmo para itens menores, né? Então você tem que criar linha por linha. Agora, basicamente, para que você tinha que fazer, para ter isso, né? Você tinha que estar fazendo algo desse tipo. Então, era algo trabalhoso, você tinha que ficar repetindo esse processo de criação, né? Então, eu teria que fazer, basicamente, um esboço bem complexo, né? Vou esperar aqui. Deixa eu ver se foi para vocês. Para fazer essa estrutura, agora sim, precisa dessa tela. Eu pisquei várias vezes. Tá bom. Mas então, enfim, tem que construir linha por linha, né? Essa é a mensagem. A proposta do sistema estrutural basicamente é dar uma nova aba, uma nova função criada do zero, para que os usuários possam criar de maneira mais rápida esse tipo de informação. Eu vou usar como exemplo uma estrutura dentro do meu telescópio, que a gente estava mostrando até agora, né? Essa estrutura, ela para ser criada, você teria que fazer linha por linha e ela dava cerca ali de 100 e algumas linhas. Então era muita referência para você estar criando, tá? Botando. Então basicamente agora eu posso fazer isso com 3 esboços e 2 superfícies, por exemplo. Então basicamente você desenha um pequeno esboço, extruda uma superfície, ou um sólido também, né? E você vai ter mais referências. Então o sistema estrutural ele dá muito mais referências para você poder criar esse tipo de informação, a parte estrutural de fato. Né? O mais legal disso é que vai deixar muito mais leve também a parte de criação. Essa versão é praticamente para desempenho, né? Toda. Então isso vai ajudar muito na hora de você estiver criando, porque você pode selecionar um grupo de arestas simplesmente, e nesse grupo de arestas você atribui um componente estrutural. Tá? E o mais importante é que na árvore ele vai criar 2 recursos. Um recurso para superfície e um recurso único para a paragem. Então você pode editar isso separadamente. E você pode modificar os perfis entre um e outro de maneira muito prática. Então você não tem que ficar, você não acaba refém, né, de criar linha por linha. Fora que se você editar sua superfície, sua extrusão, isso altera as arestas. Se as arestas mudam, o componente estrutural também acompanha. E numa segunda parte, numa segunda etapa, você pode simplesmente modificar como esses itens vão separar. Como que um item começa, um item termina. Né? Então esse tipo de informação ajuda muito para que você tenha diversas referências para poder estar criando. Tá? Arestas, planos, intersecção entre planos ou superfícies. Né? Então tudo isso vai ajudar muito essa nova aba para sistema estrutural, para quem faz estruturas muito complexas. Tá, então é um novo ambiente que tem dentro do SolidWorks, que você até pode utilizar o esboço ali, o esqueletão, para criar os componentes de soldagem, os componentes estruturais, né? Mas você também vai poder utilizar planos, o encontro de plano com superfície, encontro de superfície com esboço, você consegue reaproveitar um monte de referência
e não ficar só limitado ao esboço 3D que a gente tinha que criar antes. Então, isso aí é realmente uma coisa muito fantástica. E fora que é muito simples de você gerenciar essas informações, né? Não, a parte de gerenciar é muito mais fácil. Adicionar e editar ficou bem tranquilo. Tá? Legal. Bom, então esse sistema estrutural novo vai ajudar bastante para quem tem que fazer agora a informação na parte de estruturas, né? A lista de soldagem continua valendo, né? Toda aquela informação que a gente tinha antes continua valendo também. É uma maneira mais simples do que usar soldagens, que é o que a gente está utilizando até agora. Simples. A soldagem não foi deletada. Não foi deletada, ela vai existir ainda. Existe ainda. É uma opção a mais que a gente tem no software agora 2019, né? Legal. Bom, já que eu estou falando já da parte de estrutura, com múltiplos corpos, né? Uma peça única com múltiplos corpos. Múltiplos corpos, né? Eu tenho uma novidade bem legal também para a parte de interferências. O que acontece? Quando você pegava um múltiplo corpo, seja de chapa ou estrutura, para você detectar interferência entre eles, você tinha que levar isso para uma montagem, pôr na montagem, testar, marcar as opções corretas para testar. Só que aí você tinha que cancelar tudo isso que você fez para voltar para a peça de novo e continuar editando, consertando. Ou seja, você tinha que fazer aquele caminho árduo, né? De maneira rápida e direta, tá? Agora, basicamente, você pode simplesmente fazer isso também de peça. Tá? Então, na aba avaliar vai ter a função detecção de interferências para os múltiplos corpos também. O que tem montagem, agora tem em peça. Beleza, perfeito. Legal. Isso já me pediram. Já pediram bastante. Legal. Né? Bom, agora eu vou deixar com o Renan. Bom, a gente já passou basicamente por a parte de performance e a parte de peças, né? O SolidWorks no geral, né? A sua interface, o método de trabalho, esse tipo. Agora vamos falar um pouquinho de ecossistema, que a gente entra muito em termos de SolidWorks PDM. Não sei se algum de vocês já conhecem esse software. É um software que nós temos para gerenciamento de arquivo. Então, em vez de você salvar os seus arquivos lá naquela pastinha que você tem lá do seu servidor, né, o servidor YJ e por aí vai, alguma letra você tem aí na sua empresa, basicamente você vai passar a jogar esses arquivos dentro de um Vault, de um cofre, né, e jogando os arquivos lá, o SolidWorks PDM tem algumas ferramentas, algumas capacidades que vão dar benefícios muito grandes, né. Por exemplo, a gente consegue controlar, ter o total controle, na verdade, de quem está acessando os nossos arquivos, porque precisa de senha. A gente vai, essa pessoa que está entrando no Vault, talvez ela tenha permissão para modificar arquivo, talvez ela tenha permissão somente para a leitura do arquivo, então você vai ter total controle do que está acontecendo, de quem está modificando o arquivo, quando ele foi modificado, o que foi modificado. Vai armazenar todas as versões, então se você tem um arquivo, um projeto que está na versão 4, que é VA1, que é VA2, VA3, enfim, você pode navegar por todas essas versões. O mais importante, para o usuário, sem duplicar o arquivo, né? Você vai ver um arquivo único com o número 4 ali, indicando que tem 4 versões, que você está vendo ou a 3, ou a 2, ou a 1, ou a última versão, enfim. Você vai ter como ter um fluxo de trabalho para a aprovação de projeto, para você saber se o seu trabalho, se o seu projeto está em fase de andamento, ou se ele está em aprovação, ou se em revisão, que é totalmente desenhado de acordo com o processo da empresa. Você vai conseguir colocar até tarefas automáticas, né? Toda hora que uma peça, um projeto for aprovado, gera um PDF automático. Você tem uma ferramenta de pesquisa, que você consegue colocar vários filtros para encontrar isso de uma forma mais rápida, né? Muito critério. Então, assim, é um local novo que você vai estar salvando os seus arquivos, mas que com as capacidades do software você vai ter grandes benefícios que talvez você esteja perdendo muito tempo, perdendo muito dinheiro em processos burocráticos aí ocultos, coisas que você acha que tem que fazer parte do seu dia, mas não. Tem software que vai automatizar tudo isso, ok? E aí a gente teve algumas novidades relacionadas à parte de interface do SolidWorks PDM 2019, né? Basicamente, lá no PDM, você abre o Windows Explorer, né? Você seleciona lá o Vault, o cofre, a pastinha do PDM. Vai ter dois painéis, o painel de cima e o de baixo ali, onde o de cima vai mostrar as pastas, subpastas, até o arquivo, como se fosse o Windows Explorer ali normal, navegação de pasta normal. E na parte de baixo, você vai ter algumas abas que vão dar informações daquilo que você está clicando, seja uma pasta, seja um arquivo. Então, o que a gente vai ter como novidade? Uma dessas abas é a aba de preview.
você pode clicar no arquivo e ver ele através do e-browse embutido que você vai ter ali, sem a necessidade de abrir esse arquivo. Né? Só que até então era só o último que foi salvo, né? Só a configuração que o arquivo fez salvo. Né? Então agora se você tem uma peça com múltiplas configurações ou um arquivo de desenho com muitas folhas, por fora ali, pelo SolidWorks PDM, você consegue controlar qual é a configuração e qual folha você quer enxergar. Então isso é uma coisa que a gente não tinha antes no PDM e agora a gente tem. Depois, nós temos uma ferramenta de pesquisa que é totalmente desenhado de acordo com as informações que vocês acham interessante para a empresa de vocês, que vai permitir que vocês coloquem vários filtros de arquivo aí. Sei lá, você quer pesquisar um arquivo pelo nome de quem fez, pelo projeto que ele está atrelado, pelo cliente, pelo código, enfim, depende da realidade da sua empresa. Só que vamos dizer que 80% das suas pesquisas, todos os parâmetros mudam, menos o nome de quem fez. Eventualmente, o nome de quem fez eu quero sempre pesquisar, lembrando que é só um exemplo do nome de quem fez, tá? Mas eu sempre quero pesquisar aqueles arquivos que foram feitos por mim. Agora, o projeto, o cliente, isso tudo muda. Então, essa informação do nome de quem fez, você pode salvar isso como se fosse um favorito ali. Na pesquisa já vai estar aberto ali esse cartão de pesquisa com o nome de quem fez, se caso esse seja o seu critério. Legal. Uma outra aba que nós temos no PDM é a aba de lista de materiais. Ele tem a capacidade de extrair uma lista de materiais de uma montagem do SolidWorks, mesmo que você não tenha o SolidWorks instalado na máquina. Então imagina que o PDM está instalado lá em suprimentos e ele precisa de uma lista de materiais. Sim. Então você consegue extrair essa lista de corte essa lista de materiais automaticamente pelo SolidWorks. A grande questão é que você também consegue fazer isso com a lista de corte, que é basicamente a mesma coisa de lista de materiais, só que válido para peças de chapa metálica, de soldagens, ou até mesmo o sistema estrutural que o Thales acabou de mostrar. Novidade já. Né? Que é a novidade. Então, assim, você já tem isso hoje no PDM. O que você vai ter como novidade? Se essa peça de múltiplos corpos possui múltiplas configurações, em que essa listinha de corte ela vai variar, né? Uma configuração tem esse item, outra configuração não tem. Enfim, essa pessoa lá de suprimentos ela vai poder extrair a lista de corte sempre de acordo com a configuração que ela quer observar. Né? A peça construída, a versão A, a versão B, enfim, coisa do tipo. Então, assim, se a gente for resumir, lista de materiais e lista de corte, para quem não usa SolidWorks, tem a mesma função e não tem nenhuma diferença entre elas. Acho que fica mais para nós mesmos, os usuários do SolidWorks, que sabem que um serve para montagens, outro serve para peças de múltiplos corpos. Uma outra novidade que nós temos, para quem trabalha com chapa metálica, o que é importante? Fazer a peça ali dobrada, ter o blank, né, e exportar depois para um DXF ou um DWG, para que você possa jogar isso daí num corte a laser, por exemplo. Né? No SolidWorks PDM, a gente tem a capacidade de tarefas automáticas. Por exemplo, todo projeto que for aprovado gera um PDF automaticamente dos desenhos. Essa automação do padrão, exportar um arquivo para DWG, um padrão plano, a peça planificada, acaba entrando como novidade do SolidWorks PDM 2019. A possibilidade de você configurar isso também como uma tarefa automática. Inclusive, antes do meio do ano me pediram isso, né? Era algo que o pessoal queria, né? Então o pessoal sempre tem essa atenção, né? Sim. De atender as solicitações. As novidades com base nas solicitações de cliente. Usuário, né? Isso aí. Um outro ponto, você tem lá duas abas também no painel lá do SolidWorks PDM que ele vai mostrar quais são as referências de um arquivo. Por exemplo, se você está selecionando uma montagem, em uma aba ele vai mostrar quais são as peças dessa montagem, em outra aba ele vai mostrar qual é o desenho que está utilizando essa montagem. Vai mostrar a referência entre arquivos. Né? Acontece que a gente, por padrão do SolidWorks PDM, já tinha essa informação. Mas se você quisesse clicar com o botão direito ali em um desses arquivos referenciados, não tinha muita opção ali. E agora a novidade é que você tem a interface completa ali. Então você vai poder executar operações de check-in, check-out, alterar estado, histórico do arquivo. São operações comuns que já se faz no PDM e que agora, independente da aba que você esteja trabalhando, quando você clicar com o botão direito vai aparecer as mesmas opções para um e para outro, a interface completa. Antes a gente via, mas aí você tinha que depois procurar a peça no lugar onde ela estava. Se você quisesse clicar com o botão direito para fazer alguma coisa. Esse menu completo, né? Ter acesso a isso. Legal, muito bom. É exatamente esse ponto. Né?
E aí, para finalizar, para quem conhece ou trabalha com o SolidWorks Inspection, que é aquele software que pega o seu desenho, o seu detalhamento, faz o balonamento das fotos e gera um relatório automático em um PDF, não, em um Excel, um PDF, qualquer coisa, para qualidade, para a parte de inspeção. O que vai acontecer? Você vai ter agora a interface do PDM vinculado, integrado ao SolidWorks Inspection, assim como o SolidWorks Composer, que é aquele software que a gente faz catálogos, manuais, instruções de montagens, aquele software que trabalha a comunicação do produto. Depois eu posso falar alguma um pouco mais abrangente aí, né? Mas basicamente para esses dois softwares está acompanhando a tendência agora, que existe a integração do SolidWorks PDM com esses dois. Então quem trabalha com um desses softwares, se quiser fazer um check-in do arquivo, que é uma operação comum no SolidWorks PDM, você tinha que sair do software para fazer, e agora você não vai precisar mais. Basicamente essas são as novidades que nós temos para a interface do usuário do SolidWorks PDM. Mudando de assunto agora, SolidWorks Simulation. Espero que vocês já possam ter tido algum contato já com esse software de simulação, essa linha completa de simulação que nós temos dos seus projetos, né? E basicamente, o SolidWorks Simulation vai fazer o quê? Através disso, vários tipos de simulação que varia de acordo com o seu projeto, varia de acordo com o material do seu projeto, do processo de produção do seu projeto, enfim. Você vai ter um trajeto a percorrer entre a geometria inicial da peça e a geometria ideal da peça, né? Aquela que é a mais leve, mas que ao mesmo tempo ela é resistente. E aí a gente teve uma novidade muito importante no Simulation 2018, que colocou o Simulation em outro patamar, atendendo um nicho de mercado no qual ele ainda não participava, que é a questão de simulação de análise de topologia, né? Que a análise de topologia basicamente faz o quê? Você coloca um objetivo, você quer reduzir a massa da sua peça, sei lá, se possível, em até 50%, contanto que o seu projeto seja seguro, que ele não falhe depois que for submetido a uma carga ou coisa do tipo. Aí o estudo de topologia pegava esse objetivo e aí ele sugeria para você o cenário ideal. Fala, olha, a sua peça está desse jeito, mas faz ela desse jeito que ela continua sendo segura. A partir das cargas, né? As cargas que você colocava. Todas as cargas que você colocava. Sugerir uma geometria, né? A geometria ideal. Legal. Então, isso foi uma novidade do Simulation 2018. Aí, o que aconteceu no Simulation 2019? Eles melhoraram essa novidade, né? Então, você consegue controlar alguns parâmetros a mais. Basicamente, agora, como ele vai funcionar? Você vai continuar colocando o seu objetivo, que era, sei lá, reduzir a massa da peça em X%, em alguma lógica que você colocasse lá no seu projeto, contanto que ela seja segura, porém, sem trabalhar numa faixa de frequência, um valor, sei lá, de 450 Hz, ele não pode trabalhar nisso daqui para não entrar em ressonância de acordo com o ambiente após a peça vai ser exposta, então é um controle que você tem a mais. Ou que o seu projeto, o fator de segurança do seu projeto fosse maior que 1. Então você vai ter lá um limite de tensão. Você quer que a peça seja segura, que ela seja mais leve, mas que respeite uma determinada faixa de tensão aí de momentos em que ela pode operar. Que aí você estaria controlando o fator de segurança dessa peça, tá? Então assim, é uma coisa que eu recomendo muito que vocês realmente tenham no processo de vocês. O SolidWorks Simulation ele faz análise estrutural, ele faz análise de injeção plásticas em uma outra vertente, faz análise de fluido dinâmica em uma terceira vertente. Enfim, é uma gama de produto que existe hoje no mercado que pode ajudar a validar o seu projeto sem que você tenha que fazer protótipos, né, os métodos tradicionalmente conhecidos, protótipos, planilhas e cálculos manuais, ou o pior vilão de todos aí, é que simplesmente não fazer nada. Acreditar que o seu projeto é seguro e acreditar que aquela é a melhor forma, é a melhor conclusão que você tenha de uma determinada peça ou coisa do tipo. E aí você acaba subdimensionando, aliás, superdimensionando, hiperdimensionando essa peça ou expondo ela a uma possível falha. E é essas duas vertentes que o Simulation quer atuar, né? Melhorar aquilo que já é seguro e tornar seguro aquilo que não é. Então, esse é o papel do SolidWorks Simulation e as novidades que eu queria compartilhar com vocês, que é somente isso de todo o mundo de simulação que nós temos. Ok?
Bom, agora eu vou passar para o Thales, que ele vai finalizar a última parte. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre inovação. Tá? A parte de inovação, sem dúvida alguma, é o que a SolidWorks sempre busca, todo ano, né? Inovar, Sim. inovar. Primeira novidade que eu tenho é em relação ao toque. Isso, claro, foi uma novidade que lançaram em 2018. A capacidade de você usar o SolidWorks num dispositivo touchscreen, uma mesa digitalizadora, um notebook, que hoje em dia todo mundo praticamente já tem, né? Então a capacidade de você utilizar o software de maneira de um toque, né? Ou seja, você poder pegar uma caneta, ou utilizar até mesmo a mão, né? Para você interagir com a tela e assim com o software também. Tá? A novidade desse ano é que eles aprimoraram isso para que o toque seja melhor, tenha mais capacidade e agora tem um suporte especial para um dispositivo chamado Microsoft Surface Dial, que é um dispositivo bem legal que você pode colocar na sua tela, né, e interagir, girar ele para interagir com o software. Então tem suporte para esse novo item aí. Já stick novo aí que tem, né? É um brinquedinho novo. Legal. Outra novidade também é em relação a posicionamento, mover e arrastar, fazer uma movimentação no software. A manipulação do projeto. Manipular ele, né, melhor com o toque, né? Então agora a gente pode simplesmente interagir melhor com a tela touchscreen. Então a novidade basicamente é essa. Outra novidade legal é que você agora pode desenhar de maneira mais orgânica. Então antes você fazia desenho, ele acabava pegando uma forma geométrica específica. Ou era círculo, ou era quadrado, ou era triângulo, né? Então ele acabava pegando essas formas específicas. Agora a novidade é que a gente tem suporte para spline. Então você pode desenhar uma forma muito mais orgânica que agora você vai ter spline no software. Então o que você desenhar, vira uma spline. Isso é bem legal. Né? Eu acho que vale ressaltar que a questão de touchscreen não é algo que está longe de vocês, não. Hoje em dia, os notebooks já estão com capacidade de touchscreen e ele basicamente adapta toda a interface do SolidWorks, deixa uns botões maiores, ele fica um pouquinho diferente para que você possa utilizar isso de uma maneira tão produtiva como que vocês já estão usando hoje no mouse. Né? Então, acho que é uma tendência, a tecnologia, o avanço da tecnologia, o SolidWorks acompanhando isso. O mesmo se estende para ranhura, né? Eu tentava fazer ranhura no software, dava um pouco de trabalho com a caneta, né? Agora você desenha um perfil parecido com uma ranhura, ele já identifica, se torna uma ranhura, né? E o mesmo vale para a cota. Então, quando você terminava de desenhar na tela, legal, né? Mas se você precisasse colocar uma cota, uma medida, a gente precisava pegar o mouse e ir lá dimensionar isso, né? Agora está muito prático. É só você escrever. Escreve na tela o valor que você quer para um item pré-selecionado ou não, ou próximo dele, e ele vai assumir esse valor para uma cota. Tá? Ótimo. Bom, a primeira novidade então é o Microsoft Surface Dial, né? Então agora tem suporte para esse dispositivo bem legal, prático, para você poder utilizar, por exemplo, uma mão com a caneta e a outra utilizando o Microsoft Surface Dial. Então dá opções de zoom, menus, pan, fazer funções para movimentar o modelo, você pode estar fazendo com ele agora também. A outra novidade é em relação ao spline. Então você pode simplesmente agora desenhar no software, fazer um desenho livre, a mão livre, e o que você desenhou, ele vai transformar no spline. Então está muito prático de você criar. Figuras como quadrados. Só geométrico convencional, né? Comum, né? Então agora a spline tem um suporte completo, você pode desenhar a sua spline que não vai ter problema nenhum com você converter isso e manipular depois, tá? Vai ser normal no software que a gente já utiliza, né? E a ranhura também, né? Para ranhura é bem legal, que nem precisa desenhar muito bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Você desenha próximo de uma geometria, de uma ranhura, e ele já converte isso também, identifica essa geometria para você. Por último, acho que outra bem legal também é a parte da cota. Então agora você está independente, por exemplo, com essa novidade do Microsoft Surface Dial, você fica independente praticamente totalmente da cota ou do mouse ou do teclado, né? Porque agora você não precisa mais pegar o mouse, cotar ou usar o teclado para dar um F8, um Ctrl 8, né? Agora você simplesmente pode utilizar essas duas novidades do Microsoft Surface Dial com agora aprimoramento no toque, aprimoramento de desenho, para você realmente usar uma mesa digitalizadora praticamente full time, o tempo inteiro, né?
E, claro, agora o modo de toque está mais sensível, eu posso fazer posicionamentos, então você pode clicar numa face, clicar em outra, e ele vai te abrir a opção para posicionamento. Então isso vai ajudar bastante quem já começou a utilizar essa tecnologia para realmente migrar para isso, que igual o Renan falou, os notebooks que estão saindo hoje em dia, praticamente todos têm o touchscreen junto, né? Então isso ajuda bastante para que seja você... dispositivo específico, somente ter o touchscreen, computador que tem o touchscreen. Então isso vai ajudar bastante para a gente poder migrar, usar mais a tecnologia, correto? Bom, outra novidade que eu tenho também é também a parte de touchscreen, né? Precisa ter o touchscreen para isso, é o 3D Markup. Tá? Então basicamente essa novidade permite que você faça anotações. Você não precisa comprar nada mais para isso, você vai utilizar uma função do SolidWorks para você utilizar o seu dispositivo touchscreen. Utilizar o seu próprio dispositivo para você criar anotações para uma revisão. A gente falou de PDM, por exemplo, né? Você é supervisor, precisa revisar aquele produto, você pode abrir o projeto e utilizar a sua tela touchscreen para desenhar ou escrever aquilo que você precisa transmitir para o usuário. Então, essa novidade com certeza é uma novidade bem prática, porque ela cria essas vistas com as anotações à mão livre, né? Então, antes a gente ia lá, imprimia aquela folha, o A3, riscava com o que fazia no papel, né? Fazia no papel, riscava, isso, né? Rasgava, imprimia outros desenhos. Então, você tinha que passar essa informação, você acabava escrevendo. Agora dá para fazer isso diretamente no projeto, e isso fica salvo no projeto do SolidWorks, porque ele cria as vistas 3D do SolidWorks, né? Então isso vai ajudar bastante a criar esse tipo de anotação, a comunicação, evitar gastar esse papel, né? Então, indústria 4.0 aí com certeza ajuda bastante. Isso é muito bom. Então essa novidade vai ajudar bastante nessa parte de ganho, né? Bom, outra novidade que eu tenho também em relação ao SolidWorks Visualize. O SolidWorks Visualize ele foi lançado em 2016, certo? A SolidWorks comprou uma outra empresa e anexou essa nova parte de visualização para aposentar um pouquinho, né, o PhotoView. Ele existe ainda, mas você tem uma renderização muito melhor, algo fotorrealístico, né? Um nível a mais acima, né? Então, basicamente, todos os anos a SolidWorks está melhorando esse software, e esse ano também tem novidades bem legais para que você trabalhe de maneira mais rápida. Então, basicamente, a gente tem uma novidade chamada Denoiser, né? Que basicamente essa novidade vai ajudar no tempo de renderização. Então, você estava lá manipulando o seu modelo, você demorava um pouquinho para você ver o preview na tela, né? Então, essa novidade do Denoiser, ele vai adiantar passos de renderização. Então, ele percebe o que você parou o modelo, e ele vai adiantar os passos de renderização para que fique muito mais rápido e prático para você manipular. Então, em vez de ficar ali 5 minutos esperando renderizar, em poucos segundos você já vai ver, ele vai adiantar o processo para que você já tenha o preview de maneira mais prática, mais rápida. Então, essa novidade com certeza vai ajudar bastante em questão da manipulação, tá? Então, para quem já utilizou no passado o Visualize, dá mais uma chance para ele, tentem utilizar, né? A grande questão é se você usou o Visualize e achou ele meio lento, simplesmente por estar movimentando o seu objeto ali, a sua montagem, e fica meio tentando renderizar, mas você sabe que aquilo ali não é o final do seu trabalho ainda, que você quer continuar colocando aparências ou coisas do tipo. Então, esse nome estranho que o Thales falou aí, ele simplesmente vai deixar a renderização, a visualização ali mais rápida e você vai conseguir ter um trabalho um pouco mais produtivo. Beleza. Bom, outra novidade que eu tenho também é o vídeo decalque, né? Então, no SolidWorks Visualize, agora é possível você colocar um vídeo decalque, que basicamente seria o quê, né? O decalque a gente já conhece, é você colocar uma imagem para renderizar junto com o seu modelo, né? Agora eu estou falando de colocar isso numa linha do tempo, e você pode colocar um vídeo paralelo para acontecer em determinado local. É muito mais fácil mostrar, né? Então, por exemplo, eu estou falando basicamente disso. Eu estou falando de você colocar um vídeo para estar acontecendo, enquanto o seu vídeo, o seu modelo está sendo animado para poder fazer uma renderização de uma animação, por exemplo, né? Então, o vídeo decalque é uma novidade bem legal que dá para vocês aplicarem agora no SolidWorks Visualize.
ok? Outras novidades que eu tenho também é em relação à física em tempo real. Então agora, agora a gente tem a parte de dinâmica física, né? Então eu consigo ter gravidade, as coisas podem cair durante a sua animação, né? Você também tem a parte de terremoto, você pode fazer uma vibração no piso do software para ele só animar junto com a gravidade, ele ter aquela interação física, né? Ou seja, igual tem um exemplo aí para vocês verem, a gente tem um prato, um grupo de pratos, né? Uma pilha de pratos, e ele acaba vibrando e ao mesmo tempo interagindo um com o outro, então eles começam a bater um contra o outro, então isso é bem legal para gerar efeitos para renderizações de foto ou vídeo. Ele vai colocar um efeito ali de forma automática para que você possa, capturando e ficar mexendo manualmente as peças. É isso aí, perfeito. E a outra novidade que eu tenho em relação ao Driving Simulator é uma novidade também para você fazer, basicamente, dirigir seu carro, dirigir o seu modelo 3D. Então imagina que no software a gente conseguia fazer algo parecido entre você configurar um modelo para que ele fosse interagir, as rodas girarem, ele avançar, andar no software, né? E você conseguia já fazer isso que eu estou aparecendo para vocês, que basicamente era criar câmeras e renderizar o seu modelo enquanto ele estava fazendo uma trajetória específica, onde eu determinava qual a trajetória ele tinha que seguir. Bom, com o Driving Simulator você pode simplesmente dirigir pela cena o seu carro, certo? Todo mundo já... Sem criar todo o caminho manualmente, né? Fazendo algo até mais fluido, né? Desculpa. Algo mais fluido também, dá para você criar uma cena onde você pode fazer a movimentação do carro. Quais são os controles do carro? Igual de jogo, né? W, S, D, E. W vai para frente, S para trás. Isso, então é muito prático. Isso você está criando itens mais suaves. Com esse Driving Simulator. Pega o seu modelo 3D e fica andando com ele em torno de um ambiente. Bacana. Bom, então para o Visualize era isso, né? Então, basicamente, dê vida aos seus projetos. O SolidWorks Visualize tem duas versões, que é o Standard e o Professional. Para quem tem o SolidWorks Professional e Premium com subscription ativo, tá? Tem direito ao Standard já para fazer renderização de imagem. Então, utilizem o Visualize e tem até tutoriais online, né? Para poder ajudar. Né? Treinamento online para você poder fazer e também está aqui para ajudar. Beleza? Bom, a outra novidade que eu tenho agora é a realidade virtual. A do óculos. A do óculos, que você já foi falando no começo, né? Bom, basicamente, todo mundo já teve alguma experiência com realidade virtual. Hoje em dia é algo que está bem mais disseminado, bem mais comum, né? Então, a SolidWorks, visando a inovação, ela está indo para essa nova tendência. Então, basicamente, agora, nós vamos ter a possibilidade de simplesmente abrir dentro do eDrawings, tá? Você vai ter uma novidade no eDrawings, onde você pode abrir o seu modelo 3D, colocar as informações que você precisa de chão, piso, né? Céu, né? E você vai usar um óculos de realidade virtual para você interagir com o seu modelo. Isso é muito legal. Isso é legal. O legal é que você vai estar do lado do seu modelo, você vai olhar dentro dele, né? Imagina uma grande máquina, ou para quem faz layout, né? Tá apresentando isso até em feira, né? Numa feira acho que seria bem mais legal. Numa feira que você tem os seus projetos e queira levar isso e apresentar para o seu público-alvo em um óculos de realidade virtual, é uma coisa fantástica, né? E eu queria ressaltar a facilidade, tá? Então você não tem que criar vários passos e passos para poder chegar e fazer isso, né? Nós estamos falando de poucos passos. É você abrir o eDrawings, abrir o seu modelo 3D, colocar o seu óculos já conectado, pronto, você já está navegando entre uma realidade virtual. Então, o eDrawings, o SolidWorks está disponibilizando para os usuários essa oportunidade de trabalhar com esse tipo de tecnologia. Com certeza ajuda bastante a criar vídeo, apresentação, né? Então, é bem legal esse tipo de novidade. Uma outra novidade que eu tenho também é em relação à realidade estendida. Bom, o eDrawings Professional já fazia, né, e faz ainda, né? A parte de realidade aumentada. Então você pode colocar um código QR numa mesa, por exemplo, apontar o seu celular ou o seu tablet para essa mesa e pegar as informações do seu modelo e projetar ela na vida real. Isso já era possível de fazer, né? Agora a novidade é que a realidade estendida está unindo essas duas informações. Então você basicamente agora consegue exportar para a tecnologia de realidade estendida também, para outros softwares, como o Hypermock, por exemplo, para que você possa pegar o seu modelo 3D,
criar essa informação dentro do próprio SolidWorks, jogar para esse outro software e configurar um setup, por exemplo, ou um ambiente para você poder escolher uma cor, ver um funcionamento, fazer uma explosão. Então, dentro desse outro software, você vai poder estar criando as opções, né, para interagir com o seu modelo. E o mais legal é que a interação acontece com a própria mão, você não precisa de mais equipamentos do que o óculos, que vai estender essa realidade aí. Então, isso, sem dúvidas, a oportunidade de exportar para esse tipo de informação é muito útil. Muito útil. Bacana? É uma tendência, né, como você mesmo falou, uma tecnologia nova que já está presente em vários segmentos. Já existem óculos com preços acessíveis, e a tendência é que todos eles sejam homologados pela SolidWorks daqui para frente para estarem funcionando também, mas já faz parte, né? Ainda mais com indústria 4.0, esse tipo de coisa, eu acho que é uma coisa que vai se adaptar bem à nossa realidade. Bom, então é isso, né, Renan? Nós falamos aí dos 4 pilares. Os 4, a questão de performance, a questão de atenção aos detalhes, que envolveu bastante coisa de peça, de interface Malha, né? gráfica. Lembrando que essas são as principais novidades, para o SolidWorks 2018. Tem muito mais. Mas tem bastante coisa, a gente tem outros softwares, como por exemplo o MPD, como por exemplo o SolidWorks CAM. Novidade do ano passado, né? Também teve melhoria. Novidade do ano passado, que teve bastante melhoria esse ano. A questão do Inspection, como eu falei, que cria aquele software que cria relatórios de inspeção. A questão do SolidWorks Electrical, que cria painel elétrico, diagrama elétrico, unifilar, multifilar, né? Projetos elétricos de forma geral. O Flow Simulation e o Plastics, que são as outras duas categorias que nós temos de simulação, além de análise estrutural, como é, por exemplo, o SolidWorks Simulation, e a parte do Composer, que vale até ressaltar que, por exemplo, o SolidWorks Composer agora tem em português, coisa que não tinha antes. Um dos poucos softwares que o SolidWorks não tinha traduzido, e agora passou a ter tradução também, e ele está mais simples de utilizar, suporte para monitores com resolução mais alta, 4K e coisas do tipo. É um software que está evoluindo assim como todos os outros, e todas as informações que nós tivemos para compartilhar com vocês sobre esses softwares e ainda mais aprofundar no SolidWorks, isso aí vai ser passado ao longo do ano, através de outros vídeos, como webinars ou vídeos, dica semanal, né, tutoriais e por aí vai. Então, tem o próprio What's New, que é uma documentação oficial da SolidWorks. Se você entrar lá no seu SolidWorks 2019 e acessar lá Ajuda, Novidades, vai ter um PDF de 100, 300, 400 páginas que vai mostrar detalhadamente todas as novas funções que possui no SolidWorks. A gente trouxe realmente destaque, que é performance e inovação, como eu já falei. E é isso, pessoal. Espero bastante que vocês tenham gostado, né? Acompanhe a gente ali aí ao longo do ano, as nossas mídias sociais, as redes sociais, para que vocês possam estar cada vez mais inteirados sobre isso, mudar a forma de trabalho. Se vocês mexem com o SolidWorks 2018 hoje, ok, em 2019 vai mudar, vocês vão utilizar os novos recursos e tem que ser assim todo ano. E nós estamos aqui para ajudá-los. Até a próxima. Falou, gente.